trabalhar com categorias muito pequenas. Fala, Gideão. O Ricardo, falando ainda sobre essas categorias de base, quantas são e quais assim as características de cada um? Assim, o moleque lá no sub-11, no sub-13, o que ele deveria ter lá de aprofundamento? O que seria necessário para esse moleque, para ele passar para a próxima categoria, na outra categoria, até ele chegar na tua mão lá no sub-20? Cara, a gente vai chegar numa situação que eu gosto muito e que a gente discute muito hoje no futebol brasileiro. E só para complementar, assim, tem você, tem o Suede, eu acredito assim, os profissionais do clube devem ter essa integração, ó, fulano tá passando, observa aí e tal, mas às vezes você também, que está na última lapidada, né, no sub-20, você recebe atletas que vieram de outras categorias, de outros clubes. E também como lidar isso sem essa alguma deficiência que de repente esse menino chega na tua mão? Como é que você faz esse trabalho? Vamos lá. Primeiro, respondendo a primeira parte, as categorias basicamente se definem a partir do sub-11, né? Sub-11, 11, 13, 15, 17 e 20. Alguns clubes no Brasil já têm o sub-9. E alguns clubes têm a categoria que vem a partir do futsal, que já vem com sub-6, alguns sub-5, alguns com escolinha a partir de sub-5, sub-4. Eu entendo que dos 4, vamos lá, pegar o mais baixo que seja 4 anos, eu acredito que seja natural ter uma criança de 4 anos trabalhando. De 4 anos a 10 anos, as crianças necessariamente, no meu entendimento, precisam brincar de futebol. Elas precisam ir lá e brincar de futebol. Ter acesso às posições, ter acesso aos fundamentos, mas ela precisa brincar de futebol. Um campo com menos espaço, com um campo reduzido, com mais possibilidade de tocar na bola, se possível, colocando basicamente no futsal para que a gente gere aquele antigo campinho de várzea de 4 contra 4, aquele campinho na rua que a gente jogava, aqui a gente chama de gol caixote ou barrinha, né? Barrinha. Aqui chama de barrinha, na minha terra chamava de golzinho, que jogava 2 contra 2 na rua e perdia a ponta do dedão no asfalto. Enfim, eu entendo que dos 4 aos 10 anos as crianças precisam necessariamente brincar de futebol. Dos 10 aos 14 anos, eu acredito muito numa divisão de futsal com campo. Eu acredito que o cara pode jogar futsal e campo para ter as duas vivências, para uma coisa complementa a outra. E necessariamente você começa a dar um pouco mais de ênfase a um processo tático, cada vez, logicamente, de categorias mais inferiores e com menos idade, menos processo tático e mais processo cognitivo e pedagógico, né, com trabalho de coordenação e, enfim, processos pedagógicos. Do sub-15 para cima, eu já acredito que seja um processo que você tenha que já escolher se você vai jogar futsal ou campo, já separando bem, com algumas exceções de alguns atletas que jogam em futsal e jogam em campo também. E principalmente, a partir do sub-17 já dá uma ênfase maior com relação à parte tática. No sub-15 já uma parte física um pouco mais qualificada também. Sub-17 já bem mais forte. E no sub-20 eu entendo que é uma categoria profissional. Você já vem com atletas que, logicamente, você vai ter que lapidar algumas coisas, porque vem de algumas categorias de outros clubes que não foram muito bem trabalhadas ou que escaparam de uma categoria de base e caem no sub-20, mas eu entendo que é um tratamento praticamente de profissional. Você vai lapidar muito pouco, vai arrumar algumas coisas de fundamento e parte tática, mas principalmente no sub-20, diferente do profissional, você vai trabalhar a parte cognitiva. Você vai formar a cabeça de um atleta de futebol. Você vai ter que trabalhar para que ele saiba a sequência de carreira que ele precisa ter. E todos os conselhos que você precisa dar, todas as situações que você precisa promover para ele com relação à parte cognitiva. Com relação à segunda parte, como era mesmo? Em relação a essa integração de você com o Suede, com os outros técnicos de base, e em relação aos meninos que vêm de outros clubes, de repente, e chegam assim
alguma deficiência? Como é feito esse trabalho para você identificar? Tanto eu acredito muito na integração de profissionais de dentro do clube, de todas as categorias, né, principalmente de categorias que são comunicativas, né, 20 com profissional, 17 com 20, 15 com 17, mas que todos os profissionais interajam sobre essas questões também, que opinem por essas situações, porque é interessante você ter uma outra visão de uma situação, né, mas que todas as categorias se comuniquem, não só na parte técnica, mas na parte física, e todos os profissionais das áreas consigam ter a integração para termos opiniões diferentes, para que a gente chegue num bem comum, né? Mas também, a parte principal que eu vejo hoje, graças ao nosso trabalho de mídia social e, enfim, as redes sociais que nós temos hoje, integração de profissionais da mesma categoria de outros clubes, de categorias próximas de outros clubes, de outros países e outras questões, para que você engrandeça o futebol, não só a sua parte, mas também que você troque ideias, porque se você tem conhecimento, se você repassar esse conhecimento, alguém vai repassar para você também. E, enfim, não só aquela situação boa do futebol, que a gente tem amigos no futebol e graças a Deus a gente consegue perguntar do adversário para o amigo, mas também de discutir futebol. O que você acha no 4-3-3, um extremo vir para dentro e marcar um volante, ao invés de ele pegar um lateral e na linha alta ele espetar em cima das costas do lateral, ao invés de fazer o facão no zagueiro. Enfim, N situações que você troca uma ideia e você recebe uma informação, às vezes, que é diferente daquilo que você tem como ideal e que te faz pensar e faz, às vezes, você engrandecer, né?